paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aqui é o presbítero Walter. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por Ele nos dar mais essa rica oportunidade de estarmos contemplando mais um dia. Uma segunda-feira abençoada que, enquanto nós dormíamos, Ele preparou para nós esse amanhecer maravilhoso. Em segundo lugar, quero saber como você está, se você está bem, se você está feliz com tudo que Deus tem lhe proporcionado, com tudo que Deus tem feito pela minha vida, pela tua vida, e tudo que Ele tem feito por toda a nação, principalmente pela sua família, se você está feliz. Se você está feliz, eu também estou feliz, porque a minha felicidade, a tua felicidade é a minha felicidade. Meus amados, que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade dEle. Não é conforme a minha, nem conforme a sua, mas conforme a vontade dEle. Porque a minha vontade e os meus desejos não são a vontade de Deus. Às vezes, o que nós queremos para nós não é o que Deus quer que aconteça em nossas vidas, porque Ele sabe que o que nós queremos, muitas das vezes, não é bom para a gente. Então, Deus sabe o que é bom para nós e o que não é. O que nos edifica e o que nos destrói. O que nos faz ficar forte e o que nos faz ficar fraco. Amém? Eu quero dizer para você algo muito importante da parte de Deus. Quero dizer para você que existe muitas religiões. Religião de toda parte. Tem gente até que questiona que Deus não existe. Você já ouviu alguém falar isso? Que Deus não existe? Eu sou analfabeto, sou um indígena analfabeto, fui criado praticamente no campo, mas eu penso diferente. Se Deus não existisse, por que Ele está falando no nome de Deus e dizendo que Deus não existe? Aquilo que não existe, ninguém questiona. Porque não existe, como é que vai questionar o que não existe? O inexistível. Só questiona porque existe. Então, até mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus, terminam acreditando pela tese de que já está falando em Deus. Deus não existe, esse negócio de Deus. Por mais que ele queira argumentar, mas ele está mostrando que crê. Porque ninguém vai questionar aquilo que não tem. Não está gravado, não tem na mente, ninguém sabe nem. Não vai pronunciar o que não existe, vai. O que não existe não vai questionar, mas aquilo que existe vai questionar. Amém? Quero dizer para vocês que existe muitas religiões. Muitas religiões. Aí tem muitos que, não, mas o ministério fulano de tal, aí aquela congregação ali é a casa de Deus, onde nós devemos falar com Deus lá. Aí o outro diz, não, é na
religião tal, assim, que nós devemos ir para lá para falar com Deus lá. O outro diz, não, é tal lugar que Deus manda que a gente vai adorar lá. Não. Eu provo na palavra. Deus é Espírito. Aonde você estiver. Por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana, quando teve o encontro com aquela mulher samaritana, e ela disse a Jesus, nossos pais disseram que o lugar onde devemos adorar é aqui, no monte, junto da herdade do poço de Jacó, a qual Jacó deu para José. Jesus fala abertamente para aquela mulher e diz assim, diz para ela, que haverá um tempo em que nem no monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Então não existe essa de congregação tal, congregação B, congregação C, ser o lugar onde devemos adorar. Deus é Espírito, e aonde estiver 1, 2 ou 3 reunido no nome do Senhor, ali Ele vai estar. Amém? Então, nós temos a convicção de que Deus não aprova tais práticas a qual os homens hoje eles fazem, fazendo com que as pessoas creiam naquelas teses que eles mesmos criaram, narrativa que eles mesmos fazem. Tira da Bíblia e faz aquelas narrativas para que as pessoas acreditem e fiquem até temendo aquilo que eles falam. Jesus disse para aquela mulher, mulher, chegará um tempo em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorarão o Pai. Porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Isso está escrito na palavra do Senhor, a qual ninguém pode apagar o que está escrito. Jesus falando as suas palavras
E aquela mulher entendeu o que Jesus estava falando com ela. E aqui nós vemos tudo. Jesus dizendo para ela, Jesus já estava cansado. Jesus estando cansado, passa naquele lugar onde é a herdade de José, que Jacó deu para José. E Jesus, fadigado, cansado, vai e fica sentado ali até que aquela mulher vem tirar água do poço. E Jesus fala com aquela mulher, que fala aqui a mulher de Samaria. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhes necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Você vai encontrar essa leitura no capítulo 4 do quarto Evangelho de João. Você vai encontrar, tem por título A Mulher de Samaria. Você vai encontrar. E Jesus aqui falando para esta mulher. Quando ela fala para Jesus, você vai ver isso aí, eu não vou explicar todo, porque vai muito tempo. E hoje o que eu quero falar para você é outra parte da palavra de Deus, mas aqui me fez lembrar que uma certa pessoa disse para mim, não, mas você tem que ir para a congregação de tal ministério mesmo lá, porque lá é o lugar certo de falar com Deus. Pessoas que não têm intimidade com o Criador, porque a pessoa que diz um negócio desse não sabe nem o que é que está falando. E aqui, na palavra, essa mulher diz para Jesus, nossos pais adoraram aqui e nos ensinaram e nos disseram que é aqui o lugar onde devemos adorar. Jesus disse para essa mulher, mulher, chegará um tempo em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus busca a tais assim. Está escrito aqui, ó. Então, o que eu quero dizer para vocês é, existe muitas religiões. Mas será que essas religiões têm algo a ver com Deus? Ou será que os homens criaram e faz essas narrativas porque acharam um meio e uma fonte de garimpo, a qual o ouro já vem pronto, a prata já vem pronta, o bronze já vem pronto. Eles só vão apenas pegar e
Não vão ter trabalho nenhum em refinar. Será? Eles não querem fazer que nem os garimpeiros que vão garimpar lá no barro, cavando, sofrendo para garimpar? Não. Esse garimpo já vem tudo pronto. Isso é uma narrativa que eu estou criando. Não é que tem escrito, não. Já vem pronto. Já preparado. Só pegar e consumir. É muito fácil. E enganar o povo é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque o povo de hoje acredita mais na mentira do que na verdade. Gente, pelo amor de Deus. E é verdade o que eu estou falando. A mentira, hoje, ela tem mais êxito do que a verdade. Por que eu quero dizer isso? Porque o povo acreditaram em uma família de um homem que veio lá do exército, um terrorista, um criminoso, um homem terrível. Até nas congregações botaram ele, fazer dele um Deus. Ele é o Deus de muitos cristãos. Quer dizer, cristão não. Que ele não é Deus de cristão nenhum, ele é Deus dos fanáticos. Essas pessoas que seguem esse homem não são cristãos. Esses pastores, esses evangélicos, esse povo, não são cristãos, gente. São fanáticos por homens. Acreditando na mentira. Acreditando em Barrabás, acreditando em Baal, acreditando em Nabucodonosor. Acreditando nesses homens que no passado era carrasco, mentirosos, e o povo estão acreditando nessa família, gente. Mas eu fico quieto na minha, sabe por quê? Porque eu já sei de onde isso vem. Eu já sei de onde vem isso aí. Está escrito aqui, ó. Jesus Cristo dizendo assim para os seus discípulos, ó. Mateus 24, versículo 4. Mateus 24, capítulo 24, versículo 4. E o versículo 5, no 4 diz assim, Jesus falando, viu? É a palavra aqui, ó. Versículo, capítulo e versículo. Capítulo 24, versículo 4 do livro de Mateus. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estão ouvindo? Vou repetir novamente. Por que Jesus falou estas palavras para os seus discípulos e para os que o acompanhavam? Porque os homens naquela época, eles estavam estarrecidos com a estrutura do templo, com as coisas que o homem fazia, e esquecendo que ali do seu lado estava o maior homem que já pôs os pés nessa terra. Desde aquela época, o povo já acreditava na mentira. Desde aquela época, o povo acreditava na mentira. Desde a época de Cristo, antes de Cristo, o povo já acreditava na mentira. Mas eu digo com todas as letras, essas pessoas não são cristãos, essas pessoas não têm nada a ver com Deus. Por quê? Está escrito aqui, ó, os verdadeiros adoradores adorarão o
Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Na palavra está escrito desta forma. Os verdadeiros, vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês isso aí, para você entender e para você entender a dimensão e o que está acontecendo nos dias de hoje. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está. Aqui, ó. A mulher de Samaria. Ele, porém, respondendo, disse: Estas está escrito. Isso aqui já foi na tentação de Jesus. Eu quero ler para você a parte em que Jesus fala direto com a mulher samaritana no quarto evangelho de João. Quarto evangelho de João. Aquele que eu estava lendo, aqui, ó, está escrito aqui, ó, a mulher de Samaria. Deixou, pois, a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhes necessário passar por Samaria, E era-lhes necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sica, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E havia ali uma fonte de água, uma fonte de Jacó, uma fonte de Jacó. Jesus, porém, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio, pois, uma mulher de Samaria, tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Vamos mais para frente. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos mais para frente. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. Vamos mais para frente. E és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e dele e seu gado e seus filhos? E seu gado? Jesus respondendo, disse-lhe: Qualquer que beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede, porque lhe fará fluir uma fonte de água que nunca mais nos fará fonte de água que saltará a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água. Não é isso ainda. Disse-lhe Jesus: Vai e chama teu marido. O outro. A mulher respondendo disse:
não tendes respondendo, disse-lhe, não tenho marido, não é esse. Porque tive 5, não é esse. Aqui achei, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar? Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, eis em que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorarais o que não sabe, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem pelos judeus, mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vocês entenderam? Você vai encontrar essa parte começando lá no versículo 20 em diante, até o 23. Deus é Espírito. Aonde tiver aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. E aqui, o que eu quero mostrar para vocês é os inimigos de Deus. Quem é, pois, os inimigos de Deus? Eu quero fazer essa pergunta para vocês, cristãos. Quem é, pois, o inimigo de Deus? Aquele que trabalha em prol da nação pobre, da pobreza, pensa mais nos pobres, ou aquele que evaciona os ricos e só pensa na riqueza? Quem é? Quem Jesus abraçava mais, os pobres ou os ricos? Quem Jesus procurava mais, os pobres ou os ricos? Quem Jesus gostava mais de estar aonde ele estava, mais os pobres ou mais os ricos? Que resposta disse Jesus àquele moço quando perguntou o que faria para herdar o descanso eterno? Vende tudo o que tem e dá aos pobres. Faça uma reflexão. Você está agradando a Deus? Ou você está agradando a político? Político essa família que veio para destruir. Tem tantos outros. Você não quer um, escolhe outro. Não quer o outro, escolhe o outro. Ou ninguém. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Homem nenhum na terra será comparado a Jesus. Homem nenhum na terra será comparado a Jesus. Ele só é um. Jesus só é um, Deus só é um. Homem nenhum é santo, nenhum ser humano é santo.
A Bíblia, quando fala sede santo porque eu sou santo, sede santo toda a vossa maneira de viver, não é porque você é santo assim que não vai adoecer, que não vai pecar, que não vai precisar de médico, que não vai precisar comer, que não vai precisar tomar água, que não vai precisar. Não, você é um ser humano, sujeito às mesmas paixões um do outros, as mesmas coisas, sujeito a adoecer, sujeito a morrer, sujeito a ficar em cima de uma cama, sujeito a não ficar. Você está na terra passando e está sujeito a passar por tribulação e aflição. Mas eu digo com toda a convicção da minha alma, vós que fica falando que Deus é de esquerda, que Deus é de direita, que os da esquerda são do inimigo, os da direita são de Deus, Deus não está nem aí para vocês, gente. Sabe onde é que Deus está? Na humildade, no meio do amor. Deus é amor. É justiça também. Cuidado, que Deus é amor, mas Ele é justiça. O que você planta, você colhe. E o que você planta, você vai colher. E é aqui na terra que você vai colher. Não é depois que morrer, não. É na terra. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, disse o mestre. Eu fiz esse canal, já vai fazer mais de ano. Acho que se tiver agora tem 55 seguidores. Por quê? Se eu tivesse aqui mentindo ou fazendo graça, não sou contra, cada um. Mas se eu tivesse aqui trazendo mentira para vocês, talvez eu tivesse já milhões de pessoas me seguindo. Talvez eu já estivesse aí andando, nadando, andando num belo carro, morando numa bela casa. Mas eu estou aqui para falar a verdade. E a verdade é essa aqui, ó. Ó qual é a verdade aqui, ó. Verdade verdadeira é essa aqui que eu vou trazer para vocês, ó. Pode espernear, pode pular, pode gritar, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Aqui na Terra você pode inventar o que você quiser. Não tem problema. Não tem problema. Ó, o que eu quero trazer para vocês na reflexão de hoje é esse aqui, ó. João capítulo 14, versículo 6. Nenhum vai te dar isso. Só Jesus aqui, ó. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecerás a meu Pai. E já desde agora conhecereis e o tendes visto. Jesus falando para seus discípulos e deixando para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você esqueceu da verdade. Você não anda mais na verdade. Você não está mais na verdade. Você anda que nem uma folha seca, que vai para onde o vento quer. Você anda buscando oportunidade para enriquecer.
Ser pastor leva um camarada que vai ser isso, vai ser aquilo, é deputado, é senador, é presidente, joga em cima do público. Por quê? Porque ele tem cargo para teu filho, para tua filha, para teus chegados, para teus queridos. Vai deixar uns milhãozinhos para você enriquecer, mas você não tem nada a ver com Deus. E eu provo na palavra que você não tem nada a ver com Deus. Pode fazer o que quiserem. Deus é espírito, Deus não habita em templo sujo feito por mão de homem. Você pode fazer o maior templo do mundo, revestido de ouro, de diamante, do que você quiser, mas Deus não habita lá. Escrito, Deus não habita em templo sujo. Essa mulher disse para Jesus, nossos pais disseram que era aqui o lugar de adorar. O lugar de adorar a Deus é em todo lugar. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está lá. Agora me prova ao contrário. Pregue a palavra, viva a palavra, coma a palavra, beba a palavra.